Olá, pessoal, estamos mais uma vez no nosso mais novo episódio, hoje com um convidado muito especial. Então, estamos hoje no nosso podcast Construindo Oportunidades, o seu podcast imobiliário. Meu parceiro Eduardo, quem é o nosso convidado especial hoje no podcast? É o nosso amigo e presidente do Cresce, Pedro Nogueira, filho do Nogueirinha, nosso grande amigo, saudoso amigo. Hoje ele está à frente do Cresce, né? E é bacharel em Direito. Também tem uma outra paixão que é Pedro II, nossa Pedro II. E é isso. Pedro, bom dia. Primeiramente agradecer aqui a... eu me perdi aqui no bom dia, mas é isso. Tá certo. Mas vamos lá, agradecer, meu amigo Eduardo, esse convite, não poderia deixar de vir. O podcast do Mercado Imobiliário, Construindo Oportunidades. Lia, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Pedro. Parabenizar também aqui por esse compromisso que vocês estão tendo, né, com o nosso mercado imobiliário, com os clientes, com os corretores, construtores, todos que desenvolvem o nosso mercado e usam dele. E, obviamente, a gente fazer desse podcast aqui sempre uma busca de conhecimento e informação. Muito obrigado pelo convite. Bom, Pedro, a gente agradece a sua participação hoje aqui. A gente está muito feliz com a sua presença. Eu acho que você tem muito a agregar aqui para o nosso episódio, para quem está nos vendo, nos ouvindo. E, assim, nós vamos debater sobre alguns temas que eu acho que estão muito... falados, né, ultimamente. Eu acho que o primeiro deles que a gente vai aqui discutir bastante é sobre essas novas regras aí do programa Minha Casa Minha Vida. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do Cresce, né, no mercado, por que o Cresce existe, o que ele pode fazer pelo profissional do mercado, falar sobre essa profissão também, né, Eduardo, que é o corretor de imóveis, que a gente está aí no mercado há 14 anos, Pedro está há 13, né, Pedro? E pontuar outras coisas importantes, né? Que a gente até estava aqui conversando um pouquinho também. Até mesmo não só a parte do que o Cresce faz para o corretor, mas para toda a sociedade, né? A proteção a regularização que ela faz, ajudando a sociedade a ter mais segurança na hora de comprar seu imóvel. Isso. Pedro, a gente podia começar falando um pouquinho, né, sobre essas novas regras, né, do programa Minha Casa Minha Vida. O que você pode aí falar para o nosso público? O que você achou dessas mudanças? O que elas podem impactar aí no mercado, né, para o profissional? Isso vai gerar mais negócio para ele? O que você vê? Como é que você vê essas mudanças do programa? Ele é um tema muito interessante, mas cortando aqui um pouquinho o tema, né, eu acho que o Construindo Oportunidades, ele veio realmente para diversificar. Eu sou fã, né, dos podcasts. Sempre que eu estou em casa, não assisto mais jornal, nem novela, eu assisto sempre né, os conteúdos do podcast, buscando informação. E era algo que eu sempre discutia com meu pai, Nogueira Neto, para a gente lançar um podcast do mercado imobiliário. Faltava um certo tempo, a oportunidade correta. E eu quero fazer desse aqui, né, o melhor que eu já participei, realmente trazendo o máximo de dicas, informações, não só para os corretores de imóveis, para ficar registrado. Eu acho que esse é o podcast que a gente tem que trazer para o mercado imobiliário com a informação correta. Então, muito obrigado novamente pelo convite. E o Minha Casa Minha Vida, né, um programa aqui recém-formulado. Eu digo sempre que é um programa de Estado, não de governo. A gente teve o Minha Casa Minha Vida 1, que realmente revolucionou o mercado imobiliário. Tivemos o Casa Verde e Amarela. E agora o Minha Casa Minha Vida 2, e todos eles sempre se preocupando, né, com a solução do mercado imobiliário, principalmente com aquelas pessoas carentes que não podem adquirir seu imóvel. E dentro, né, da população que não pode adquirir, a gente tem o Faixa 1, que é um programa que, para que todos conhecem, porque geralmente o Minha Casa Minha Vida entende-se como a casa dada, né, que as pessoas vão receber aquela casa, mas o programa ele é mais amplo. Tem, resumindo, tem o Faixa 1, Faixa 2 e 3. O Faixa 1 para as famílias que não podem e não têm condição alguma de comprar o seu imóvel, e elas recebem através de um cadastro junto à prefeitura da sua cidade, mas essas obras são bancadas pelo governo federal, pela Caixa Econômica, e obviamente você precisa se encaixar no perfil, né, de renda, de família, para poder receber esse imóvel. E o Faixa 2 e o Faixa 3 já é aquele mercado já do dia a dia da compra e venda, que existe a casa construída por um construtor específico e ela será vendida e financiada para a família que vai adquirir. E nesse perfil a gente tem famílias que recebem 2 salários mínimos até R$8.000 de renda familiar. E o imóvel podendo chegar ao valor final, né, até de 350 mil o valor de venda final. E juros habitacional altamente subsidiado,
4,5% ao ano, então juros realmente muito baixos. Não existe outra situação no mercado de financiamento que receba, né, essa taxa de juros. Então, eu acredito muito que isso vai, meu amigo Eduardo, realmente trazer uma nova situação dentro do mercado imobiliário de pujança de vendas. Antes do Minha Casa Minha Vida, a gente tinha uma taxa de juros de 8,66% para aquela linha de FGTS, né? Era a melhor linha de crédito que tinha no mercado imobiliário. E que era a gente chegou a pegar essa taxa. Baixa, era né? uma taxa considerada baixa. Hoje está em 4,5% mais TR, também é 8,66% mais TR, né? Então realmente baixou muito o preço dos juros, né? E com isso melhorou muito, porque hoje a gente tem casas que são praticamente o preço do aluguel. Aliás, tem casa que tem mais baixa prestação do que o próprio valor do aluguel. Então precisa só de uma organizaçãozinha mesmo. Realmente foi um programa que veio para eu acho que veio para ficar, muito, né? E assim, além dessas mudanças que você pontuou, Pedro, eu acho que outra também importante do programa foi a questão do aumento do subsídio, né? Então teve um aumento aí considerável de 47 para 55, se não me falha a memória, né? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo com isso? Acho que vocês vão concordar comigo, vocês dois. O programa ele deu ainda mais oportunidade para quem tem uma renda menor, né, comprar um imóvel às vezes até melhor, né? Porque se ele tem FGTS há mais de 3 anos, se ele tem saldo para utilizar, tudo isso ele vai abatendo daquela entrada, né, que a gente sabe que o banco não financia 100%, mas ele tem o auxílio do subsídio, ele tem o auxílio do saldo do FGTS que ele pode utilizar, e com isso ele consegue comprar um imóvel melhor, né, e mais próximo do que ele está buscando mesmo, porque às vezes o cliente ele vai se adaptando ao que ele pode, né? Mas eu acho que hoje ele já está mais ali já está equiparando ali o desejo dele com o que a capacidade financeira dele suporta, né? Teve muita gente que bateu na trave antes, né, dessa mudança, porque ia comprar, mas a entrada ficou um pouquinho maior do que o orçamento dele ali, e aí com o subsídio que aumentou, com os juros que baixou, né, que aquela mesma parcela financia mais, conseguiu entrar no mercado que não estava conseguindo comprar, né, e conseguiu comprar agora. Então essa parte do Minha Casa Minha Vida realmente mudou bastante, entrou muita gente, e outra coisa que entrou foi que mais imóveis entraram dentro do programa, né, que já estava ali, já estava apertada a margem para os construtores, praticamente não tinha mais lançamentos voltado para o Minha Casa Minha Vida, porque ali o limite de 180 mil ali estava ficando apertado aqui para a capital, por exemplo. Estava ficando bem difícil de você conseguir imóvel nesse nível. O mercado se voltou de novo, né, para o programa, eu acho, né, mais forte eu sempre digo que os governos eles estão atentos a essas políticas públicas habitacionais, porque é algo que a moradia, claro, habitação, alimentação e moradia são 2 direitos básicos que o cidadão tem que ter. E a moradia, né, o Minha Casa Minha Vida contribui bastante. E agora a gente vai ter uma nova leva de imóveis disponíveis através do programa Minha Casa Minha Vida, porque ele foi regulamentado até recentemente, em julho desse ano, né? Em junho, então tem pouco tempo que ele tem as novas normas sendo aplicadas, e os projetos novos, eles estão começando já a serem lançados com as novas normas do Minha Casa Minha Vida. Então até o final do ano a gente vai ter uma grande quantidade tem a demanda, ela existe, muitas pessoas ainda querem morar, é o sonho do brasileiro. E agora, né, as construções elas se adequaram às normas do programa para realmente estar alinhado, porque até mais ou menos agosto, setembro a gente só tinha o que já era lançado, né, que já era presente no mercado, mas antigo, com as normas anteriores. Então temos as normas novas agora, tenho certeza que vai ampliar bastante a compra e venda imobiliária. E eu acho aí para o nosso amigo corretor, isso é uma oportunidade de negócio, né, muito grande, porque é como você está falando, a gente vai ter aí muitos lançamentos focados e voltados para essa nova regra, e isso dá mais opção aí para ele, né, para ele trabalhar a clientela dele, né? Com certeza. Coisa mais, Eduardo, acrescentar? Não. O Eduardo até falou no FGTS, e para a maioria das pessoas que não entendem, né, a importância do FGTS. Existe um saque aniversário que a gente pensa até que é vantajoso, né, nessa situação do saque aniversário. Porque o que acontece? A política habitacional brasileira ela é financiada pela poupança e pelo saldo do FGTS. O FGTS banca o Minha Casa Minha Vida 2 e 3, as faixas 2 e 3, e a poupança banca o financiamento normal SBPE. Por isso que nós temos os juros subsidiados do FGTS, porque o governo
toma o FGTS, né? A Caixa Econômica ela remunera o trabalhador em 3,5% ao ano e empresta 4,5% ao ano para quem vai comprar a casa. Então, esse 1% aí, arredondando, tá? Não são esses os números exatos, mas para que as pessoas possam entender. Esse 1% é o lucro da Caixa. Então, ela não teria outro local para tirar esse recurso que não seja o FGTS para bancar esse juros subsidiado. E a poupança, que é um juros também, de certa forma, baixo, né, para financiar esse BPE, que está em torno de 9,5% ao ano, você consegue emprestar para a pessoa que tem poupança aplicada a 8%, e esse 1,5% da diferença de 9% é o que a Caixa, entre aspas, né, não só a Caixa, como os outros bancos, recebem de remuneração. Então, são essas duas fontes de renda, duas fontes de recursos, desculpa, não é de renda, que garantem o financiamento imobiliário. Minha Casa Minha Vida faz faixa 2 e 3 e o financiamento normal SBPE. A gente ia falar agora do antigo, o sistema que tentou entrar, né, que é o IPCA, que era um sistema que vinha prometendo muito e aí infelizmente pegou essa pandemia, né, e aí realmente quem comprou, né, nessa época se deu mal, né, ficou os juros, como a correção era em cima do IPCA, então quer dizer, o juro subiu muito a prestação. Quem aí ainda podia migrar, né, sair de um financiamento para o outro, quem quisesse, mas quem demorou para fazer a mudança realmente foi pego de surpresa, né? E era justamente essa, né, para conseguir mais uma fonte de recurso. A ideia era ter mais uma fonte de recurso, que era a Bolsa de Valores, né, a aquisição a entrada de dinheiro de fora desses dois sistemas de FGTS e poupança, que era uma terceira linha de financiamento, né? Que vai entrar. Eu tenho certeza que vai vir no mercado novas linhas de financiamento através de fundos de investimento que já estão financiando. Aqui em Teresina, nós temos 2 fundos de investimento aplicando recursos em incorporadoras para fazer financiamento imobiliário. Então, eu acredito que no futuro breve, nós teremos mais um leque de oportunidades para o cliente consumidor e o corretor de imóveis, obviamente, oferecer, né, que é o Minha Casa Minha Vida, FGTS, o SBPE, que é o sistema normal de financiamento, poupança, e também os fundos imobiliários com juros também, de certa forma, acessíveis para a maioria da população. Era isso até que eu ia perguntar, Pedro, agora também, né, sobre a questão desses juros de financiamento imobiliário. O que você vê aí para 2024? Bom, como é que vai ficar esses juros? Os juros do financiamento imobiliário, eles sofrem influência direta na taxa Selic, né? Justamente pela taxa TR, taxa referencial. Então, quanto maior a Selic, maior o juros habitacional. E essa Selic, ela sofre influência da inflação. Se você tem uma inflação reduzida, menor a Selic, menor o juros habitacional. A inflação volta, a Selic volta e o juros habitacional também volta. E eu digo aqui um dado histórico. No ano de 2020 a 2021, finalzinho de 2019 a 2021, tivemos o menor juros da história do financiamento imobiliário. Vocês sabem disso, né? O SBPE estava 6,5% ao ano. 6,5% ao ano. E naquela época, a gente estava enfrentando uma situação drástica na nossa saúde, de pandemia. A economia, né, ela não desandou. De certa forma, o mercado imobiliário, quando iniciou 2020, ficamos muito preocupados de qual era a situação que vivenciaríamos, mas ficamos surpresos, né? Porque o mercado imobiliário reagiu muito forte, muitas vendas no segundo semestre de 2020 por causa do juros habitacional. Né? E ele contribuiu bastante. As pessoas elas estavam querendo mudar de residência, tinham a oportunidade do financiamento e, claro, faziam com a aquisição da compra de uma forma mais cômoda financeiramente, porque o cálculo financeiro influencia nas aquisições. As pessoas precisam se programar e ter aquele valor do financiamento que caiba, né, no seu orçamento. Então, acredito eu que com a inflação agora sendo controlada, é uma aposta que eu faço, né? Eu sou realmente muito otimista em relação a esse assunto. A inflação controlada, Selic vai reduzir a tendência à redução dos juros e o aumento também das vendas imobiliárias. E quem vende um imóvel, ele sempre compra outro imóvel. Difícil, 90% das situações, Eduardo, vocês participam muito das transações, a não ser que você compre um imóvel na planta, mas se você compra um imóvel de terceiros, aquela pessoa que vende o imóvel, ela vai comprar outro. Ou quer mudar de vida, a família aumentou, ou saindo de apartamento para casa, então ela já gera outra venda.
né? Aquela venda financiada já gera outra venda à vista. E essa sequência, essa cadeia, ela é um ciclo, né? De 7, 8 vendas, 10 vendas. E, obviamente, se não tivermos esse primeiro start da compra através do sistema financeiro, seja qual for o banco, a gente acaba reduzindo muito, né, o volume de vendas. Até mesmo que o próprio sistema financeiro ele ajuda na aquisição, na complementação da compra. Né? A pessoa vendeu uma casa para comprar uma melhor, aquela diferença normalmente ela é financiada. Normalmente ainda é financiada. É financiada. Exatamente. Também entra então todos ganham, né? Todo mundo sai ganhando, né? Sai feliz. E o financiamento ele vem para isso, né? Porque às vezes até o cliente tem o valor ali do imóvel, mas assim, com a taxa de juros mais baixa, ele não vai descapitalizar, né? Exatamente. Ele vai pegar aquele financiamento com a taxa mais barata, que facilita, que melhora para ele, e aquele dinheiro ele vai fazer outro investimento, né? Não vai usar para habitação. Isso. E se me permitem aqui um adentro, o brasileiro aprendeu a comprar imóvel. O brasileiro está cada vez mais com informação, com conhecimento, mais preparado. E quem é corretor de imóveis, que está na corretagem há 15, um pouco menos de ano, mas ali de 10 anos em diante, a gente sabe da diferença. Né? Porque o consumidor, hoje, ele está bem cauteloso na sua aquisição. E ele às vezes sabe mais do que a gente, né? Sabe mais do que o próprio corretor. Tem informação a mais até, né? Tá mas preparado. Essas informações vêm de atos como esse. A gente aqui está transmitindo informação e passando dicas não só para o mercado imobiliário, mas que quer comprar imóvel, para quem quer vender. É importante ter por isso que eu fico encantado em estar aqui participando de um momento tão importante, né? Não, e vai ser nosso primeiro convite, né, Eduardo? Do Pedro. Vai vir mais que eu vou cobrar, né? Corretor. Tá abrindo inaugurando. Tá abrindo o canal para corretores, para não dizer, não é só a gente que quer conhecer, não, vamos trazer os corretores. Traga, com certeza. Isso, o Eduardo falava muito isso, né? Porque a gente ouviu um comentário, mas vocês vão fazer um podcast, vão levar corretor, Claro, gente, eu acho que a ideia disso é justamente o que você está falando, Pedro, é levar mais informação. É levar o nível. É levar o nível do nosso mercado. Exatamente, o que nós queremos são profissionais com um bom nível de competência, de conhecimento, de tudo, de profissionalismo. E a nossa ideia é realmente que todo mundo tenha acesso a essas informações. Concordo. Né? Então tragam aqui os corretores. Eu tenho várias pessoas aqui para dizer, mas aqui aos poucos aqui a gente vai conversando aqui. A gente pega essa lista já. A gente pega essa lista já. Eu pontuei também, assim, lógico que você tem experiência no mercado imobiliário, né? Tá à frente aí da Nogueira Neto, né? Imóveis, que começou com seu pai, que é o nosso grande amigo, né? Assim, posso dizer que é meu conterrâneo, eu sou de Pedro II, né? Não nasci lá, só não nasci. Olha que eu sou de Pedro II. Eu sou de Pedro II, eu digo logo que sou de lá, para não ter... para não ter problema. Então, assim, até um parêntese aqui. Meu avô, né, era muito amigo do seu pai. E assim, quando eu ingressei no mercado imobiliário, eu não tinha vez, viu? Tudo era Nogueira Neto. Nunca consegui fazer nada. Tudo era com Lia, tudo é com Nogueira. Eu não vou, tudo bem. Seu Chiquinho Pereira, um abraço, seu Chiquinho Pereira, lá de Pedro II. Isso mesmo. E aí, Pedro, eu queria que você, além da Nogueira, lógico, todo mundo sabe que você é o nosso presidente, né? Tá à frente, além de ser o nosso presidente, é também vice-presidente do Conselho Federal, né? Do COFES. E assim, só que um parênteses também, né, Eduardo? A gente estava aqui conversando, o Pedro é o presidente mais novo do Brasil, né? Dos conselhos, e também vice-presidente mais novo, né? Isso mesmo, amiga Lia. Na verdade, o CRES está presente hoje nos 27 estados. Então, cada estado tem um Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Para quem não sabe, aí tem o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que une todos esses CRESs. E eu fui eleito, né, o presidente de CRES mais novo do Brasil, com 32 anos de idade. Hoje tenho 34. Também sou vice-presidente do Conselho Federal através dos nossos corretores, os nossos corretores que capacitaram, me deu essa oportunidade para ter essa representação no Conselho Federal. E lá a gente trata especificamente dos assuntos parlamentares, diretoria de assuntos parlamentares, lidando com os deputados, senadores na aprovação de projeto de lei, situações como reformulação do Minha Casa Minha Vida, o COFES tem vez, o COFES participou, nós participamos, corretores de imóveis, com seus representantes. O Secov também sempre dá a sua contribuição. A gente está com diversos projetos de lei, dentre eles agora o despejo extrajudicial, aquele inquilino que está devendo, que você geralmente tem dificuldade de acionar na justiça, você vai acionar através de um cartório de escrituração, de notas, dando a oportunidade para ele fazer a quitação, a purgação, ou não, se ele não fizer, já vira o título executivo para despejo.
E aí a gente tem uma atenção especial, né, ao mercado imobiliário, não só os corretores de imóveis, ao mercado imobiliário. Como Ganha a todo, né, as sociedade, melhorias, ganha né? os construtores, os incorporadores e ganha, claro, óbvio, por fim, os corretores de imóveis. E você está falando aí dos projetos de lei, né? Quais são os projetos de lei, Pedro, que assim, você pode aí, né, falar aí pra gente? Eu vou pontuar aqui. Que vão ajudar aí a nossa classe, que interessa, né? Pra Bom, nossa classe, pro Botar nosso pressão, mercado, né? né? Então a pessoa já tá sabendo. Pra todo Exatamente, ficar olha, atento, né? Ficar vocês ligado nisso. isso, vão atrás agora dos senadores de vocês. A gente aprovou ano passado um projeto que já está, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que não é fácil, você precisa aprovar em 2 turnos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e essa PEC trata, Eduardo, dos terrenos de marinha. Extinguir os terrenos de marinha. É uma legislação que vem desde o Império, né, dizendo que não justifica mais. E aqui em Teresina, na nossa cidade, aqui nós vivemos esses terrenos de marinha nos rios Poti e Rio Parnaíba, né, as áreas limítrofes a esses rios, que existe uma determinação, né, que inclusive as linhas, elas são com base em um enchente que teve em 1840. Os satélites conseguiram identificar. E aí você vê o Teresina Shopping hoje, metade do Teresina Shopping não é do Teresina Shopping, é da União. E você tem, falando aqui legalmente, você tem a posse do imóvel, não a propriedade daquele imóvel em si. E você pode comprar do governo federal essa propriedade, mas eu acredito que não existe mais o porquê existir uma legislação semelhante a essa. Essa lei é para proteger uma invasão de navios, né? De navios, a invasão estrangeira. Estrangeira de navios, quer dizer, como é que vai chegar aqui um navio estrangeiro que não vai... Entendeu? Você tocou bem nesse assunto, pai. Porque assim, os rios federais, quais são os rios federais do nosso estado? Rio Poti, que nasce no Ceará e finaliza aqui no Piauí, e o Rio Parnaíba, que faz limite com 2 estados. Então esses 2 rios, acho que não são nem navegáveis para ter invasão, né? O Parnaíba tentou, até o Alberto tentou colocar a Barca do Sal, né? Foi uma confusão para chegar. E também eu trato da região do litoral, Parnaíba, Cajueiro da Praia, Barra Grande, né? Barrinha, Luiz Correia, os corretores, um abraço aí para os corretores do litoral do Piauí, estivemos recentemente lá. E também tem essa linha lá, que na linha de Maré, além da linha de Maré, tem a linha de União, Patrimônio, e lá é que realmente é um complicador enorme. Né? Então, assim, para a segurança jurídica de quem está comprando, para a segurança do mercado imobiliário, acredito que essa legislação precisa ser aprovada. Sim, e agora, semana passada, recebemos o convite para audiência pública para discussão nessa legislação, porque existem instituições contra a aprovação do projeto, então a gente sempre tem que trabalhar com muita cautela, às vezes até no segredo, né, para a gente conseguir passar o projeto de lei com tranquilidade, mas esse é bem específico, realmente ele vai tratar e vai ser amplamente divulgado, né, para que todos tomem conhecimento. E conto com o apoio dos corretores de imóveis, que sabe que é uma demanda justa e eficaz, contamos com o apoio também da sociedade, e vai ter a primeira votação logo em breve, né, na CCJ do Senado, e depois irá eventualmente para plenário, porque eu acho que é uma PEC que não vai deixar de ser pautada no plenário. Com certeza é uma das informações importantes, porque aquele pessoal ali da beira do rio ali na Marechal, né, que é de frente para o... Quer dizer que é uma das áreas mais bonitas que tem. A insegurança jurídica, que muita gente não tem um registro dos apartamentos, né, salvo um aqui, outro ali que ganhou na justiça, que conseguiu. É muito importante para esse pessoal. Isso aí é uma coisa realmente sensacional. Não, isso é uma outra coisa que você podia colocar em pauta, que eu não sei se já está, né? Que é esse nosso limite. Pessoal, aqui é água, viu? Apesar de ser sexta-feira, mas ainda é importante. Essa outra confusão que tem aqui em Teresina é justamente essa altura que o Sinduscon tá movimentando. Isso. A região do aeroporto, né? Aqui isso aí também. Cone Aero. Cone Aero. Tá tentando lembrar o nome Cone Aero, porque realmente ali, né, de limitação, né, para altura dos edifícios, né, para quem aceitaram até o efeito sombra e depois cortaram o efeito tinha um efeito sombra. Exatamente. E aí hoje não aceito mais nem, eu fico brincando, será que é um quebra-mola, né, que o avião vai estar mais baixo aqui, aí vai ter que subir para passar. Eduardo, se tocar nesse ponto, porque tem um prédio aqui na cidade, são 2 torres, que é o Amalfi, que simplesmente é uma torre ao lado da outra. Uma é menor baixa e a outra é maior. Acho que o que ali uns 10 pavimentos, 9 pavimentos, por causa dessa linha que passa justamente no meio do terreno do prédio. Então, o avião vai bater em um e não vai bater no outro. Pois imagina só o desvio, né? Não, e eu ouvi tanto corretor, mas por que fizeram isso com esse projeto?
Por Tá quê? registrado. Infelizmente, a isso. burocracia. Fernando com certeza queria lançar todos os andares ali. Mas é uma lei realmente que se nos contar. Não é uma legislação, não, é uma mudança através de decreto, né? Acredito eu que na própria ANAC e Infraero, desculpe. E eu acho que vai ser realmente um divisor de águas aqui para a Zona Leste. Porque a nossa Zona Leste está impactada, né? Alguns edifícios não podem ser erguidos. E aí encarece o custo. Porque como o terreno ele tem um preço elevado aqui no Jockey, em Fátima, nos principais bairros, você tem que, geralmente, para compensar, fazer um prédio de 20, 30 pavimentos. E aqui não pode. Exato. No máximo 13, 14 pavimentos. E isso aí encarece o preço do apartamento e dificulta a compra do imóvel próprio. Exatamente. Então, e a gente conseguiu também aprovar, Eduardo, falando em legislação, na PEC da reforma tributária. Essa PEC aí que todo mundo falou nos últimos dias, ela foi aprovada, né, como todos sabem, não cabe aqui um comentário, mas a gente conseguiu fazer uma alteração dentro da PEC da reforma tributária, porque sabíamos que ia ser aprovada na Câmara, né, em 2 turnos. Então, quando tem projetos que você tem a certeza que ele vai ser pautado e aprovado da forma como querem, a gente simplesmente tem que aderir à aprovação e tentar, no máximo, mudar, né, no mínimo mudar os termos para que não atrapalhe o mercado. E principalmente os corretores. Então, os corretores, a compra, venda de bens imóveis, a administração, compra e venda de bens imóveis, terá uma alíquota, não é diferenciada, é uma alíquota específica para o mercado imobiliário. Aquela alíquota geral que todo mundo fala, de 24% a 35%, ela é geral. E vai existir uma alíquota específica para compra, venda e administração de bens imóveis. Conseguimos essa proeza, né, aos 45 minutos do segundo tempo. Que a gente ficou foi muito difícil. Mas assim, é um passo, tá? Ainda tem a lei complementar, que é o que vai definir realmente a lei, que vai ter uma lei complementar geral e lei complementar específicas para a área da saúde, para a área da alimentação, né, as cestas básicas alimentícias e para o corretor de imóveis. Sim, né? Por incrível que pareça, estamos aí muito bem, mas não temos ainda assim, vamos comemorar, não. Vamos agora para o segundo passo, definir na nossa lei complementar qual é a lei que realmente que seja adequada. A reforma tributária, ela precisa existir, mas ela precisa existir de acordo com os anseios da sociedade. É isso. Né? O Brasil é um caos tributário. Quem tem empresa, pelo lucro presumido ou pelo lucro real, sabe da dificuldade que é. A gente fazer simplesmente você pagar os boletos do tributo, né? A dificuldade que é. É o nosso maior sócio, né? É o nosso maior sócio. Então, Exatamente. você gasta muito tempo, você gasta muito recurso para pagar o tributo. Então, você precisa reduzir minimamente esse gasto de tempo e dinheiro para pagar o tributo. E, obviamente, né, fazer o que tem que ser feito. E a gente tratou aqui de diversos assuntos e sempre as instituições assumindo seu papel de instituição e defendendo a sociedade. E os governos se adequando às necessidades da sociedade. A gente está falando aqui terra de marinha. Tivemos agora várias discussões sobre o ITBI. O ITBI que sempre é majorado. Também, né? Mas por incrível que pareça, a gente aprovou. Agradecer até o apoio do vereador Aloysio Sampaio, corretor e conselheiro do CRES Piauí, conselheiro federal, que aprovamos uma lei para que aquela decisão do STJ seja respeitada aqui em Teresina. Então, fizemos a reformulação no Código Tributário. Simplesmente, falando aqui legalmente, copiamos e colamos a decisão do STJ que ele diz que o valor que deve ser calculado, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é um imposto quando pagamos de 2% sobre o valor do imóvel, a base de cálculo é o valor do imóvel declarado no contrato de compra e venda. O que algumas prefeituras faziam antes dessa legislação? Elas majoravam, elas avaliavam sempre a mais para cobrar mais impostos. E aí o STJ ele diz, não, é o valor que está declarado pelo contrato. Mas ainda assim tivemos dificuldades aqui na prefeitura em relação ao cálculo de ITBI. Aprovamos esse projeto de lei, infelizmente foi vetado. Infelizmente ele não foi adiante, mas a gente não para por aí, né? Ainda vão ter ações na justiça com toda certeza, né? Porque precisa o contribuinte entrar com a ação e o CRES entrar com o escuro da causa, né? Para que a gente torne aquela decisão genérica para todos os casos. A gente, falando de ITBI, a gente esteve em São Paulo há pouco tempo e a gente conversou com eu ia falar nisso, com o diretor lá do a gente diretor da Vitacom. Pode falar, um dos gestores da Vitacom, né? E ele me informou que essa história do ITBI, quando você compra um imóvel na planta e transfere faz a cessão sem ter transferido ainda, né? Faz a cessão, o ITBI é calculado em cima do percentual da propriedade. Quer dizer, se a pessoa está ali com um imóvel de 200 mil
e ele pagou 50 mil, ele vai pagar o ITBI de 50 mil e a pessoa que está comprando vai pagar o ITBI de 150 mil. Ele não é sobre o valor total do imóvel. E aí isso me impressionou muito. E aí eu falei, rapaz, São Paulo... Não, mas, Eduardo, aqui em Teresina, e essa é uma decisão da própria STF, que as cessões de direito, a cessão quando você ainda está pagando o imóvel, você cede para outro comprador, você vende, né, eu acho. Sim, você vende outro. Você não precisa pagar ITBI. Você Não só tá pagando. paga o ITBI no registro do imóvel. Tanto é que agora, o que os cartórios se adequaram nos últimos meses? Você faz a escritura, depois que você escritura a compra e venda do imóvel, é que você vai pagar o ITBI. Antigamente a gente pagava o Porque ITBI pagava e dois escriturava. Você pagava 2 ITBIs, né? Ali você Mas pagava mudou. 2 ITBI e um registro. Já... Você paga só um ITBI e um registro. Você só vai pagar o ITBI no registro do imóvel. Só Eu no escriturei e não registrei, eu não pago ITBI. A propriedade, porque o Código Civil é muito claro. A propriedade só é transferida no registro do imóvel. Aquele imóvel ele pode ter 30 escrituras de compra e venda. Várias. Só um que registrou e só aquele que registrou é que tem o direito de propriedade. Os outros eles vão discutir por que foi vendido, né? Que o vendedor vendeu. Mas quem registra primeiro é o proprietário. E só transfere a propriedade com o registro. Então o ITBI né, a transferência dos bens imóveis. Sim. E a propriedade ela só transfere no registro, então só no registro. Então todos os cartórios aqui do Piauí como um todo, que cobravam antes o ITBI para poder fazer a escritura de compra e venda, o que é a escritura de compra e venda? É o contrato. É o contrato de compra e venda, só que registrado em cartório. E aí você leva esse contrato depois para registrar na matrícula do imóvel. Então esse segundo passo é onde cobra o ITBI. O primeiro, que antigamente cobrava o ITBI na escritura, não. Agora você escritura o imóvel, apresenta o contrato de compra e venda, apresenta a documentação dos compradores, do vendedor, escriturou. Aí eu vou levar para a escritura, aí o prefeitura agora emite aqui meu ITBI. Aí ela emite o ITBI, aí você faz o registro. A gente realmente, essa área não é uma área que a gente mexe muito, então mudou e a gente não percebeu. Então, quer dizer, o podcast está sendo informação pra gente. Então, Mas é isso. Mas eu vou dar aqui também um esclarecimento, porque existe o advogado tributarista, o advogado previdenciário. Sim. Se eu quero fazer uma previdência do meu pai, da minha avó, eu vou para o tributarista ou vou para o previdenciário? Eu vou para o advogado previdenciário. Sim. Um médico cardiologista, um médico dermatologista. Deus o livre, que eu tenho um problema no coração, né? E aí eu vou no dermatologista? Eu vou no médico vai no especialista, cardiologista, né? óbvio. E o corretor da mesma forma. O Eduardo aqui é líder, né, loteamentos, tem uma expertise muito forte na aprovação de projetos, na execução de projetos e na venda de loteamentos, ali de venda de imóveis na planta, cada um na sua expertise, cada um no seu conhecimento específico, óbvio. Né? Porque assim, o conhecimento ele é muito amplo. Tem a locação de imóveis, que você tem que conhecer a lei total, a lei de locação. Tem a jurisprudência da lei de locação, que você tem que conhecer em todo o país. A lei de corporação, para você fazer projetos. A gente estava falando agora recente da venda de multipropriedade, que é outra legislação específica. Exato. Então, assim, você conhecer de tudo isso, a nossa mente é impossível. Né? Nós conhecemos especificamente detalhes. Por isso existem diversas profissões que elas se especializam em diversas áreas. E nós estamos amadurecendo nesse segundo passo. Né? O corretor dos últimos 3 anos, 4 anos, eu fiquei impressionado, né? A forma como o corretor hoje está se apresentando para a sociedade, a forma como nós estamos buscando conhecimento. Apesar de ser um curso técnico, né? Para você ser corretor, você precisa ter um diploma de curso TTI, curso técnico de transações imobiliárias, mas muitos já estão buscando o curso superior, seja ele tecnólogo ou mesmo de ciências, né? Imobiliárias. Então, assim, por quê? Porque você precisa transmitir segurança, precisa transmitir conhecimento, porque a gente comentou aqui, a população está cada vez mais esperta, né, na compra do imóvel. Então, para buscar... Não esperto, que é... No bom sentido. No bom sentido. É de estar mais informado, mais informada. Né? Hoje, no celular, no YouTube, no Instagram, eu consigo a todo instante estar lá no TikTok, né? Que às vezes chega no final do dia, a gente passa ali 10 minutinhos ou mais. E ali é só conteúdo, informação e conteúdo, informação. A gente até brinca, né? Tá discutindo aqui um assunto aqui. Ah, não, você tá discutindo um assunto aqui, tá tendo debate, né? E eu falo só, você quer o debate ou quer a informação? Porque se você quiser o debate, a gente continua conversando aqui. Ou você quer a certeza, ou né? você quer a informação. Internet. A informação a gente vai bem aqui no Google, pergunta, o Google vai responder pra gente e acabou a conversa. Aí chat GPT, vai no chat GPT, que agora já tem essas inteligências artificiais. Aí você imagina, o cliente com a inteligência artificial do lado ali, o corretor atendendo, né? Com o genérico. Então o corretor tem que ser especialista. Exatamente. Ou para ele ter sucesso, ele tem que
estudar, né? Ele tem que se profissionalizar, e eu tenho certeza se preparar. Que aqui conteúdos e informações que eu não sei que o Eduardo sabe tranquilamente de loteamento. Isso é sem sombra de dúvida. Então, e muitas das vezes eu ligo, né, quando eu não conheço do assunto, porque nem todo mundo sabe, eu ligo para o especialista naquela área. E tiro as dúvidas, e sei da necessidade, né? À medida que o cliente me pergunta, e eu vou, se eu não souber, eu vou pedir ajuda aos universitários, faz parte. E dali em diante a gente aprende. É verdade, é verdade. Bom, você está falando, né, Pedro, aqui sobre nossa... A gente está conversando muito aqui sobre a nossa profissão, né? Sobre o que é ser corretor de imóveis. E aí vamos falar também o que é isso. Como é que quem está vendo aqui a gente, né, quem vai estar nos assistindo, que tem interesse em entrar nesse mercado, o que ele precisa fazer, o que ele pode fazer, inclusive aqui falar e dar um agradecimento especial, a gente estava conversando aqui nos bastidores, quem me incentivou muito, não sei se ela sabe, acho que ela nem sabe disso, viu, Pedro? Mas eu fui fazer a matrícula do Eduardo no curso, que não queria fazer, e eu querendo fazer o curso, mas ficava naquele dilema, eu nunca trabalhei na área comercial, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou ser corretor, como é que eu vou vender imóvel, né? E aí eu cheguei lá, na época, o curso era no próprio conselho, né? Lá no Cresce, e quem me atendeu foi a Creuza. Olha aí, rapaz, que legal. Hoje, Creuza, né? Olha o recado aqui pra você. Isso, essa é pra você, viu, Creuza? E quando eu tive lá, eu fazendo a matrícula da Eduardo, ela olhou pra mim, por que você não faz o curso? Aí eu acho que era o que eu queria ouvir, sabe? Eu disse, nossa, eu queria muito fazer esse curso. Ele não, ela não, mas o que tá lhe impedindo? Você vai fazer o quê? Eu disse, mas eu não trouxe nada, eu só tô aqui com... Mas você tá com o seu RG, você tá com a sua documentação? Eu tô. Pô, vamos fazer agora, a gente vai dar tudo certo. Você vai ser uma corretora, eu tenho certeza disso. E aí fiz minha matrícula, fizemos o curso juntos, terminamos juntos. Eu comecei a trabalhar até antes do Eduardo. O Eduardo foi meses depois, assim. Ele foi pro mercado, mas como ele já tinha mais expertise na área comercial, né? Então, já foi voando aí rapidinho, né? Mas quem... Nós estamos falando de meados de 2008, 2009. Não vamos falar em datas aqui não, para não entregar, né? Mas, Creuza, um abraço, viu, para você. Você foi, assim, uma grande incentivadora para que eu criasse, assim, era o empurrão que eu precisava, o empurrão final. Olha aí, Creuza, que bacana você escutar tudo isso. Creuza realmente é o baluarte do Cresce. O nosso, uma figura. O nosso conselheiro lá de Picos, um abraço também meu amigo João da Cruz, delegado, representante do Cresce em Picos, ele chama Creuza, você é o baluarte do Cresce. Todo mundo, quando fala em Cresce, já lembra da Creuza. Né? Acho que todo mundo tem uma história, talvez, com a Creuza. Pois ótimo. Um abraço a todos os colaboradores em nome da Creuza também no nosso conselho, né? Deixar aqui registrado. Sim, não, as meninas do financeiro maravilhosas também. Das cobranças, da cobrança ali também. Não, elas são maravilhosas, viu? Em tudo que a gente precisa, alguma certidão, alguma orientação, pelo menos assim, eu tô falando da minha experiência, eu acho todos, né? Que procuram o conselho, acho que depois da gestão do seu pai, eu percebi sempre uma melhoria, né? A gente via sempre a tendência de melhorar. E aí, quando você entrou, foi mais um plus, eu acho, né? Um sangue novo também. E assim, eu só via. Já estava com a gente participou a gente recebeu o convite do Nogueirinha para ser conselheiro, a gente aceitou. Exatamente, lembro. Então a gente ficou muito... E a gente entrou, também. Eu passei 3 anos dedicado ao Cresce e via que tinha muita coisa mudando, né? Então ali... E muita vontade, né? De que mudasse para que as coisas dessem muito certo. E aí né? A gente já via uma mudança muito grande, né? E aí o Nogueirinha já deixou já organizado, aí você pegou e aí deu só o upgrade. Exatamente. Né? Mas já veio toda a administração do Nogueirinha. Já veio toda organizada, né? Já veio a casa tranquilamente, né? Mas foi bem mais fácil. Exato. E como é que funciona, Pedro? A estrutura do Cresce. Explica aí pra gente ótimo, como é que bom funciona. Assunto. Então, para quem não conhece, o Cresce é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A gente é um podcast direcionado para o mercado, mas acredito que a sociedade vai assistir. Sim. Comparando somos uma OAB, né, dos corretores e nós regulamentamos e fiscalizamos a profissão. O que isso significa? Nós recebemos o diploma de curso técnico em transações imobiliárias das pessoas que querem ser corretores. Aquele diploma ele precisa ser válido. Sendo válido, a gente dá, né, o aval para o profissional ser corretor de imóveis. A gente faz aquela primeira análise. Não tem prova, né, não precisa do exame de proficiência como a OAB, mas é necessário que ele faça esse curso em uma escola realmente que seja credenciada na Secretaria de Educação e, se superior, no Ministério da Educação. E o Cresce, eventualmente,
além de receber esse diploma, a gente fiscaliza o mercado em todas as suas áreas, seja na incorporação. Então os empreendimentos que são lançados, eles precisam estar regulares, né, para poderem serem vendidos, e a sociedade é atendida, né, de certa forma nesse pleito, não só os corretores. O exercício legal da profissão, né, quem não tem essa credencial do CRESSE para exercer a profissão está exercendo ilegalmente, é um crime, é uma contravenção penal que a pessoa comete. Como qualquer outra profissão, na área da saúde ou em qualquer outra área, também vai ser penalizado. O CRESSE fiscaliza e pune essas pessoas. E obviamente também a gente fiscaliza os próprios corretores. Então a ética profissional ela precisa ser respeitada, principalmente para poder atender da melhor forma possível, né, seus clientes e garantir a segurança. Então o CRESSE, hoje nós temos 27 conselheiros efetivos, 27 conselheiros suplentes, temos diretor tesoureiro, diretor secretário, presidente, vice-presidente, são eleitos de 3 em 3 anos. Dentro, né, após a eleição da chapa, elege-se o presidente e seus diretores. E durante o mandato, né, tem que realmente ter esse compromisso de servir. O Eduardo participou durante um tempo, né, na nossa gestão, que eu digo nossa, porque eu já venho me sinto né, na gestão desde o primeiro mandato do meu pai. Sim. Então é um amigo realmente que a gente de longas datas. E o Eduardo sabe, você tem que servir. No CRESSE o benefício financeiro não existe, né, não existe salário, não existe ajuda de custo. Você realmente tem que se dedicar e se servir daquela dedicação. Né? E se você realmente faz da forma correta e adequada, você acaba, né, repercutindo na sua vida profissional. Porque queira ou quer não, se você contribui para o mercado, para que ele se valorize, repercute também na sua imobiliária, né? Eu tenho uma imobiliária, a minha imobiliária tem 43 anos. Quando meu pai assumiu, fundou ela em 17 de dezembro de 1980, a gente sempre está com planejamento de continuar. Então, eu estava dizendo aqui, particularmente antes de iniciar o nosso podcast, que na medida que eu atendo um cliente da forma correta, com correção, com ética, aquele cliente ele se sente satisfeito. Sim. E ele realmente volta, né, ele vai sempre me procurar ou me indicar. Se não, ele vai procurar o Eduardo Barreto, e a impressão que ele vai ter do corretor de imóveis é que o corretor atende bem, o corretor sabe o que está fazendo e vai garantir aquela venda segura, tranquila e justa. Mas do contrário, aquele cliente já começa a entender que o mercado, né, é ineficiente e não é efetivo. Então, se a gente se une e trabalha nessa situação de sempre atender da forma correta, sempre buscar conhecimento, informação e conteúdo para possibilitar uma vida segura, com toda certeza a gente padroniza o nosso mercado da melhor forma possível. Então, aquele servir do CRESSE retoma, né, para a minha empresa, na medida que a gente começa a padronizar e as pessoas começam a entender a importância do profissional imobiliário. A compra e venda de imóvel é um valor virtuoso, no mínimo 100 mil a, sei lá, milhões de reais. Então você imagina você colocar um valor que às vezes você demorou décadas, anos para você juntar, na mão de um mau profissional ou de quem não é um profissional, né, quem não está na corretagem. É um equívoco gigantesco que você está cometendo. Sonho vira um pesadelo, né? Vira um pesadelo. E do contrário, né, se você encontra realmente uma pessoa dedicada, compromissada, que vista a sua camisa para vender o seu imóvel, que é um bem também muito valioso, ou para comprar aquele bem que você busca, que é o sonho da casa própria, obviamente você vai se sentir satisfeito, né, na aquisição. Eu tive recentemente em Parnaíba, doutor Cartório Almendra, sempre o Oswaldo Almendra, tabelionato, né, de Resiste Imóveis e Notas lá de Parnaíba. E na conversa que a gente tinha, ele inclusive tem uma sala para o corretor lá. Eu vi sala para o corretor. O primeiro cartório a gente vai tentar expandir para os próximos aí. Mas iniciativa dele mesmo, entendendo a importância já do profissional imobiliário. A sala do corretor não é uma sala só para o corretor. É uma sala que, se tem um litígio, um inventário, ou se precisa se discutir alguma situação na escritura, o corretor vai lá na sala e para não discutir abertamente, né? Discute no particular. É bom para o corretor, é bom para o cliente, óbvio, né? Claro. E ele falando que estava sendo atendido por um profissional lá em São Paulo, na compra do imóvel que ele estava fazendo, né, numa cidade lá de São Paulo, no interior. E ele se sentindo satisfeito porque o profissional mandava assim, tem que pagar aqui a taxa do gás. Lembrou da taxa do gás, né, para ele pagar. Aí ele disse, rapaz, esse aí, a comissão dele é o mais barato que eu paguei para ele. Porque eu vendi o imóvel e tudo que tinha de compromisso, eu não precisei nem ir lá em São Paulo. A venda, toda a transação, ele mesmo ia no cartório, ele mesmo colhia as informações, ele mesmo fazia as buscas na prefeitura, ele mesmo tinha TBI. Então, o profissional imobiliário é isso. A gente precisa facilitar
para o cliente, para os nossos clientes, a compra e venda imobiliária. E ele elogiando, né, esse corretor e elogiando a nossa profissão. Olha o que eu falei. Quando o corretor atende correto, a impressão que ele tem minha, né, é essa. Então, o telefone aqui tocando também não para. A gente sabe que é o horário de trabalho, a gente está no meio do horário de trabalho aqui, a gente abre essa sessãozinha, a gente sabe que é complicado mesmo o telefone. Mas é isso, meus amigos. Então, assim, a gente tem essa evolução a concluir no nosso mercado, né? E eu tenho certeza que a gente consegue, como nos últimos anos, nos últimos 3 anos, a gente evoluiu bastante e aprendeu qual a nossa importância. Agora a sociedade vai aprender qual realmente a importância do profissional imobiliário. Como eu já falei aqui, tudo isso, né, são valores vultuosos, informações aqui que trocamos, né, diversas informações. Vou comprar um imóvel, quero colocar uma clínica na Zona Leste, aqui de Teresina. Eu vou comprar um terreno 15 por 30 de esquina para colocar essa clínica. É cabível comprar um terreno 15 por 30? A lei permite, naquela região, construir, o PEDOT, plano diretor do município, permite que seja construída uma clínica hospitalar naquela região, naquele bairro? Às vezes não. E esquina nem sempre é bom. Um terreno de 10 por 30 de esquina, você já perde 8 metros ali, na lateral. Né? Então, dos 10 metros, desculpe-me, você já perde 5 mais 1,5 de calçada. 5 metros de estacionamento e 1,5 de calçada na lateral. Então, você fica com a frente praticamente zerada, né? De tanta perda. Então, às vezes o profissional imobiliário vai dar a dica correta. Né? O profissional imobiliário vai lhe ajudar e vai lhe influenciar na compra e venda realmente que lhe satisfaça. Aí é que está o nosso papel, né? Exato. De prestar essa consultoria aí de forma mais... além da segurança, com maior número de informação, né? Para que ele não faça um mau negócio. Estude. Isso, assista os podcasts. Assista os podcasts. Busque conhecimento. Exato. Gente, é o que a gente estava falando, né, Pedro e Eduardo? A gente hoje tem uma ferramenta valiosíssima e gratuita, né, que é a internet. Às vezes não. O profissional, ele está dentro da imobiliária, com a internet ali já paga pela empresa, né, de graça. Qualquer o outro profissional, hoje, às vezes você tá no restaurante, você está lanchando, o Wi-Fi está ali liberado. Então, você tem informação na palma da mão, de fato, né? Você consegue pesquisar sobre tudo. Às vezes você tem uma dúvida, por menor que seja, você dá um Google ali, você consegue saber o significado, saber enfim, uma série de coisas. E eu acho que não só o corretor de imóveis, não só o profissional da área, ele precisa estar usando essa ferramenta, né, como benefício. Eu acho que qualquer profissional, ele tem essa ferramenta como benefício, né? E tem que ser usada, né? Então, por mais informações, né, e podcasts, eu acho, como o nosso. Quando a gente pensou, né, Eduardo, no podcast, a gente viu muita coisa. A gente conversou na entrevista passada, foi com o Gival Castro, né, da Vanguarda. Aí eu digo, rapaz, ele tem informação para quem está começando no ramo imobiliário, para quem já tem experiência no ramo imobiliário, para quem quer comprar o primeiro imóvel, para quem quer comprar comprar o segundo como investidor, para quem quer iniciar a construção civil, entendeu? Por isso, assistam, né? Assistam. Vale a pena. Foi um podcast grande, ficou 1 hora e pouco de podcast, mas divide em 3 etapas. Não, mas ele tá lá dividido. Não, tá lá dividido já. Se quiser assistir, mas ficou realmente com muita informação, né? Ele falou muita coisa interessante, né? A gente falou de mercado de São Paulo, mercado daqui, de Teresina, tudo. E o que é importante também nessa pergunta que eu esqueci de tratar, falando muito de Cresce, né? Como você se torna corretor? Sim, né? Sim. Como você se tornar ali... Não vamos esquecer disso, Isso. né? Aonde ele vai, quem que ele procura, né? Qual é o caminho? Tem que falar aí do passo a passo. Pois vamos lá. Primeira coisa que o profissional tem que ter, né, é o curso técnico de transações imobiliárias. Esse curso são oferecido pelas faculdades ou escolas, né? Aqui já temos várias, inclusive o Genomo, Senac, Colégio Teresina. Vou só lhe cortar, viu? E eu acho que tem que ligar para o Cresce, né, Pedro, para confirmar se essas escolas são credenciadas. Eu falo isso por experiência própria. Na imobiliária da gente, nós tivemos um problema com a escola que não era credenciada. E aí, por sorte, deu tempo ali de reverter a situação, mas isso tem que ter atenção, né? Perfeito. E o que é o credenciamento? É simples, é ser aprovada na Secretaria de Educação local, se o curso técnico, né, TTI, ou no Ministério da Educação, se o curso superior. Então, você imagina, a escola não tem nem autorização para dar o curso na Secretaria de Educação, que são os órgãos corretos, né, para
e ela está querendo aplicar esse curso para o corretor atender correto, com certeza, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, esse caminho tá errado. Fez o curso técnico, leva a sua documentação para registro no CRES, e em pouco tempo, em mais ou menos 2 meses, quando você registra, você já faz o juramento e ali você já recebe a carteirinha, né, de corretor de imóveis. Hoje o curso tem a duração de quê? Um ano e meio. Né? Dependendo do curso, né, da escola, 1 ano, 1 ano e meio. E a carteirinha do corretor é essa. Pessoal, quando você for atendido por um corretor de imóveis, exige o CRES, tá? A minha é a digital. Aí temos a digital também no celular. Acho que o corretor hoje... Eu até olhei pra essa carteirinha, não tenho não, viu? Essa aí eu não tenho também. Creuza deve estar assistindo, providencia aqui o... Eu só tenho a digital. Essa daí eu não tenho só não. Da aplicativo. Na verdade, aquela vermelhinha nunca chegou pra mim. Não também vou buscar essa vermelhinha. É porque a gente mudou, né, também. Ela foi proibida, eu confesso, mas eu tô comprando essa briga e tô reeditando ela e entregando agora para os novos corretores. Porque a gente deu entrada, mas foi justamente nessa mudança, a gente não chegou no Pronto, pois bem, você vai receber. Eu vou entregar para todos que querem, porque eu acho que é um orgulho você ter ela guardada. A minha tá lá guardadinha, né, do tempo que eu recebi. E nós temos essa carteira que existe essa, né, identificação, existe a carteira que você usa, né, e guarda em casa. Então, você vai... nós trabalhamos para nossa família, Eduardo. Né? É verdade. Eu tenho essa... Meu pai trabalhava para mim, para meus irmãos, eu vou trabalhar para meus filhos, para minha esposa. Aí deixa uma bela herança, né, para você. E ali você guardar a carteirinha para os filhos e verem que ali foi o que realmente você trouxe o ganha-pão de todos os dias, que você se dedicou, que você realmente pôde, né, proporcionar uma boa educação para os seus filhos. Então, é um orgulho, nós temos que ter orgulho de ser corretor de imóveis. Sim. Então ele procura o curso, né? Busca ali as escolas que são credenciadas, né? Pelo conselho, faz. E aí, com 2 meses de curso, ele já pode estar solicitando a carteira dele de estágio. Depois de que ele termina, é que ele... sim, com de estágio, né? O de estágio, alguns 2 meses, alguns 6 meses. Depende, né? E eu tô falando isso, Pedro, porque ele pode, né, já estagiar ali no imobiliário, né, já começar a entender muito mais ali do mundo, porque imagina você aliar a teoria e a prática, né? Exatamente. Eu sou um fã do estágio. Eu acho que essa rotina, ela existe em todas as profissões. Óbvio que o corretor não vai vender. Óbvio que o estagiário ele não vai sozinho tratar da venda. Sempre tem que ter um profissional ao lado, auxiliando. É semelhante o estágio de direito, né? Às vezes o estagiário faz a peça, faz a petição, mas quem protocola e quem apresenta e quem faz o estudo final é o advogado, né? O corretor também tem esse trabalho para saber se ele realmente é o que ele quer, saber se aquilo é o que ele quer para a vida dele. A gente trabalha pro resto da vida e encanta, né? A corretagem, eu sou formado em direito e não exerço nada da área do direito a não ser na minha vida profissional como corretor. E me encantou, né? Eu já já tinha essa rotina da corretagem da imobiliária do meu pai. Vamos falar ficou do mais fácil, agora, né? Pode ser. Aí, oh meu Deus. Mas vai dar certo. Só se você quiser, vai dar ficar confortável. Mas fico totalmente à vontade e confortável. O papai é uma pessoa que está entre a gente, eu tenho certeza. O mundo espiritual, eu acho que existe muito e forte. E assim, eu vi ele trabalhando e quando eu tive a oportunidade de ir para a imobiliária, não como corretor, eu era responsável por abrir e fechar, passar o pano, limpar, fazer o café, aquele trabalho mais braçal. Eu acho que a gente chegou na imobiliária ali na Kennedy, né? Kennedy, foi lá que a gente recebeu. Mas eu lembro do Pedro adolescente, assim, eita, tô me entregando a idade. Mas eu lembro do Pedro. Você era nova também. Trabalhando lá e eu via você muito assim, o que eu faço aqui? Muito Nogueira falando, faça isso, meu filho, vá, leve isso, receba o Pedro anda desde cedo, O teu irmão andava lá, mas eu via menos o teu irmão, que é advogado, exatamente. E aí acaba que facilita, né, o encantamento. Então, assim, eu vi um leque de oportunidades. E como a gente tratou aqui, o corretor hoje, ele pode ser um vendedor de lançamento, ele pode ser um vendedor de imóvel avulso, de investidor, aprovação de projeto, loteamento, avaliação de imóveis. Verdade. Né? Hoje a avaliação está forte, trabalha no agronegócio ou não trabalha, enfim, locação leque, né? De imóveis, um leque de oportunidades que quando você começa E assim, outra coisa, o corretor, Eduardo e Elias sabem disso, e todos os corretores que estão nos assistindo, o ponto central do nosso atendimento
é a satisfação do cliente. É ver que ele realmente comprou aquele imóvel, que nós fizemos a consultoria e ele está satisfeito. Depois de 6, 1 ano, ele está ali agradecendo o corretor. E indicando alguém. Exatamente. É isso. O financeiro... É o fechamento ali. O financeiro fica do ali... trabalho. Claro, a gente vive num mundo Sim, capitalista, né? Você está preocupado também com o seu lado financeiro. Mas eu tenho certeza que fica ali num plano mais afastado do nosso central, que é atender bem o cliente. Quando a gente... começar a montar ali sua carteira, né? Isso. A gente quando o cliente é cliente, né? É a mesma coisa do advogado, né? Eu considero também muito... O cara é tributarista ali, ele não é penal, por exemplo, né? É tributarista. Mas o cliente, se ele confia no teu trabalho, ele vai te ligar para tu indicar. Né? Exatamente. E aí a gente ali trabalha na Manhattan, e aí a gente tem amigos em Fortaleza, né? E aí a pessoa tá em comprar um imóvel em Fortaleza, aí liga pra gente, rapaz, como é que é? Imóvel construtora tal. Aí você, aguenta aí. Marcelão, como é que é aí? Aí o Marcelo, rapaz, é boa, é assim, assado. E aí a gente dá o aval, entendeu? Mas uma ligação dessa, a gente não ganha nada por ela, mas é uma satisfação, porque o cara claro, tá... você completamente, né? você está realizado. De referência você é referência como naquele... referência, né? Então se sente realizado, certeza. É bom. Perfeito. Boa observação. Pois ali cortamos, continuei falando do nosso Saudoso Nogueira. Então, pessoal, enfim, né? Mas o papai realmente, para vocês terem ideia, agora eu vou adentrar no lado muito pessoal, pode ser? Pode. Sem problema nenhum. Não, nenhum. Você é convidado. Papai sempre foi muito família, né? Então, assim, a vida dele sempre foi direcionada para minha mãe, para os filhos, né? E assim, ele fazia tudo direcionando para a família da gente, proporcionar uma boa educação. Tanto é que hoje eu não sinto a ausência dele, né? Assim, a impressão que eu tenho é que ele tá ou viajando para o Pedro II, ou me aguardando agora no escritório. Não sinto só realmente quando tá naquele momento de Dia dos Pais, aniversário. Sim, datas específicas, porque a mamãe e ele eram muito unidos, né? Então, assim, se a minha mãe tá aqui, a minha impressão é que ele também tá. Né? Eu não sinto essa ausência. É como se fosse um ser só. Isso é o casal, né? Então, como eu falo com ela todos os dias, como eu tenho, né, esse contato muito próximo com a mamãe também, meu irmão, a gente acha que ele tá também. Então, a sua ausência, ela não é registrada. E assim, nesse mesmo momento, né, a gente, nessa criação, o papai ele sempre foi meu herói, né? Então, e como qualquer herói, é invencível, imbatível, né? Então, a minha impressão é que o papai nunca ia deixar de existir. E aí acontece, né? Essas situações da vida, todos nós somos mortais, para um pouco, demoramos mais um pouco, ou irmos embora mais cedo. E aí as pessoas às vezes perguntam, rapaz, Pedro, como é que você está vivendo na imobiliária, só levando, né, a empresa, tentando continuar, o Cresce também, e vem a família, vem o Conselho Federal, e vem diversas outras situações. O papai ele sempre foi muito grande, você tem que estar dando, né, essa assistência a todos que ele dava. E na minha concepção, eu ganhei de Deus na Mega Sena durante 32 anos. Então, eu particularmente sou muito feliz por ele ter proporcionado uma pessoa fantástica a ser meu pai na minha vida. Durante esses 32 anos, eu convivi com ele, aprendi bastante, ele me ensinou muita coisa. 90% do que eu executo hoje sempre com base no meu pai. E vem desse lado de herói, vem desse lado de profissional, né? Vem desse lado de pai mesmo, né, de família. E tudo isso, né? Claro, eu tento repercutir na minha profissão, tento levar também para o meu lado pessoal, com minha família, minha esposa, e seguir nessa trajetória. E eu recebi até uma semana depois que o papai faleceu, um amigo na minha imobiliária chamado Siqueira Campos, que é o da SA Propaganda. E isso eu já falei para ele, já agradeci bastante. E ele dizendo, Pedro, o ser humano sempre esteve atrás do elixir da vida eterna, sempre. E se a gente, os alquimistas, né? Quando eu estudava em escola, né? Os alquimistas, o elixir da vida eterna. E a gente sempre soube que ele existiu. Só precisamos saber usá-lo. E eu fiquei, rapaz, acaba tá falando loucura aqui, acabei de perder um pai. O que ele tá querendo dizer, né? O que ele tá querendo dizer, meu Deus do céu. Até que realmente a conclusão dele leva para minha vida toda. Qual é o elixir da vida eterna? É você ensinar para os seus filhos depois transmitem para os seus netos, e você vai viver eternamente, bisneto, né,
na vida deles. Então, tudo que eu aprendi com meu pai, você pode ter certeza que eu vou passar para meus filhos. Você falou uma coisa E eu tenho certeza que os filhos, e a seguinte, ali você vai viver a vida eterna. Então, faça isso. Eu acho que o grande Concretize. eu acho que o grande desafio, né, de um pai e de uma mãe é conseguir transferir para os seus filhos, né, o seu conhecimento e o que você, né, quais são as suas ânsias, assim, né? Eu acho que é o mais difícil. Eu acho que você fica, poxa, se eu conseguir isso, então eu acho que eu Com certeza. Eu fechei, né? A gente fecha com chave de ouro. Eu acompanho o Instagram do seu pai. Eu não sei se é você que Sou eu mesmo. A gente acompanha a rede social. A rede social do Nogueirinha e a gente sente que ele tá ali, né? Tá. É como porque as postagens parecem ser dele mesmo ali. É verdade. Mas e quem era amigo, né? Quem é amigo, na verdade, do papai, sabe o que eu tô falando. Sabe como ele era gentil, sabe como ele era respeitoso, né? Que eram características que são fundamentais nos seres humanos, né? E a gentileza dele não era fraqueza, era aquela gentileza realmente era de sempre ser humano sereno. Tranquilo, aquele tom de voz dele suave. E todos eram irmãos para ele, Eduardo. O papai e você fizeram uma parceria e continuam fazendo, tenho certeza disso, que você usa ele às vezes até como exemplo, né? Algumas das suas atitudes. No Cresce, assim que a gente assumiu no conselho, primeiro mandato, você esteve conosco. Então, assim, esse lado cativante dele a gente guarda no coração e ele vai progredindo, né? Sim, claro, sim. E obviamente a gente tem dois lados da moeda: chorar pela sua partida, né? E se lamentar ad eternamente, ou saber que Deus proporcionou a presença dele e essa presença foi importantíssima, e aí é o que conta. Né? Para mim isso realmente é o lado positivo. Ficou o legado dele aí para vocês. Fica o legado. Então eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias que convivi com ele. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Nunca imaginei. Para mim ele era eterno, porque ele era imbatível. Eu era um fã. Então, mas é a vida, né? E a gente está aqui para dar essa continuidade. Então, esse é o recado pessoal, que a gente mudou um pouco do foco, né? Mas é porque a história dos corretores de imóveis passa pelo Nogueirinha. Passa por ele. Então passa por ele. Faz parte, né? E faz parte da sua também, né? Obrigado. Tá então, bom? obrigado pela lembrança, meus amigos. Muito obrigado. Vai ficar boa parte esse negócio aqui. Bom, eu acho que tinha até mais assuntos, mas assim, vamos deixar o Pedro para um próximo episódio. Porque ele tem muito assunto aqui que a gente pode estar chamando o Pedro novamente, né? Falar de loteamento, falar de locação, né? Uma série de coisas interessantes aí. A locação ela é ampla. Tem um podcast só para ela, não tem jeito, né, Eduardo? Então, agradecer, aí. né? Pedro, obrigado. Presidente Pedro, né? Obrigado pela... Pode chamar de Pedro. Amigo, de irmão. Que isso é o que importa. Parceiro. O presidente aí é outra coisa. Entendeu? Mas tá valendo. Agradecer, pedir para curtir. Pedro, a gente precisa que para continuar com esse trabalho, precisa que tenha curtida, tenha compartilhamento. Que as pessoas sigam, né? Assistam, para a gente continuar trabalhando, né? Também está sendo de forma voluntária, né? Aqui ainda de forma voluntária. Então a gente está querendo só passar o conteúdo mesmo, passar o conhecimento e esperar que isso cresça, né? Que isso se transforme num negócio maior. Sim. Tá? Gente, esse foi mais um programa, mais um podcast Construindo Oportunidades, o seu podcast imobiliário, e até o nosso próximo episódio. Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a presença aqui no Construindo Oportunidades, o podcast do mercado imobiliário. Obrigado, Lia. Obrigado, Eduardo. Agradeço a todos também por poderem aqui assistir. Eu sempre escuto no final dos podcasts, né? É YouTube? É YouTube que eu vi no YouTube. E se inscrevam, tá? Se inscrevam no podcast. Clica no sininho lá. Exatamente. E curte o vídeo. E compartilhe também, né? Para que esse conteúdo realmente ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. Lia, Eduardo, parabéns mesmo, tá? Contem comigo sempre. Viu? E vamos adiante, que eu tenho certeza que aqui vai ser sucesso. Obrigado. Obrigado. Pessoal.